Oi, pessoal, vamos aqui começar os nossos trabalhos, né? É 10 horas, iniciando já a primeira palestra com meu querido amigo José Roberval, né? Então, vou apresentá-lo. Então, José Roberval é numerólogo, oraculista, especializado em cartomancia, taromancia, numerologia e jogo de búzios. Formado em administração de empresas e psicologia, especialista em logoterapia e análise existencial. Ele é um estudioso, pesquisador de simbologia do tarô, das cartas do baralho, incluindo o baralho Petit Lenormand e os números que compõem o mapa numerológico. Realiza cursos e atendimentos oraculares, bem como aprofunda a análise do mapa numerológico e suas influências em prol o autoconhecimento. O José Roberval nos dá o prazer de ser professor aqui do Centro Cultural Esotérico, nas cadeiras de baralho cigano, Petit Lenormand, e numerologia e o tarô de Crowley, que ele vai falar dele sobre ele hoje, né? Inclusive, terminou há pouco tempo uma turma aqui no Centro Cultural Esotérico. Além de ser um grande amigo, um grande companheiro, uma pessoa realmente muito próxima, muito querida, sempre muito presente na nossa vida e na vida aqui do Centro Cultural Esotérico. O tema da palestra é a abordagem de Aleister Crowley no tarô de Tote. Sob a orientação do Crowley, o tarô de Tote contou com a colaboração de Lady Frida Harris, que manteve a estrutura clássica do tarô, destacando-se um considerável aprofundamento das imagens arquetípicas baseadas na visão telemita, para quem o humano deveria ser livre o suficiente para fazer cumprir a sua vontade. A abordagem do tarô de Tote sugere a interpretação da simbologia das cartas a partir da estrutura clássica, ampliando a compreensão de cada tarotista nos aspectos simbólicos, os quais dizem respeito às experiências de vida daqueles que acessam o conhecimento do tarô. Meu querido amigo José Roberval, você que está aí em Brasília, você falou que está frio aí, mas não tão frio quanto aqui em São Paulo, né? Mas eu passo a palavra para você. Boa palestra e tenho certeza que nós só vamos ganhar já iniciando, né? Aquecendo os nossos tamboris para o nosso dia inteiro com a sua presença e com a sua palestra, tá bom? Então, nós vamos agora escutar o mestre falar. Luísa, João, Leila, Robson e todos que fazem o Centro Cultural Esotérico, Departamento da Gaia, meu muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa família que preza pelo ensino, aprendizagem de qualidade e, sobretudo, dá espaço para a formação do conhecimento. Semestralmente, nós estamos sempre formando novos numerólogos, novos cartomantes, tarotistas e, além, claro, de astrólogos pela Gaia, e isso é uma satisfação para a qualidade, para a compreensão do simbolismo e, sobretudo, o autoconhecimento inserido nas artes divinatórias e esotéricas. Agora, nessa terceira edição do evento oracular, meu muito obrigado e obrigado também, já antecipando aqui, alguns alunos e alunas queridas que já são profissionais, né, da numerologia, da cartomancia, do tarô, que estão aqui nos acompanhando. Meu muito obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que vocês estejam tendo acesso a essas informações agora. A proposta aqui da nossa conversa é falarmos sobre a abordagem de Aleister Crowley e o tarot de Thoth do ponto de vista significativo demais nesse ano 2025, porque é um ano onde, se o Crowley estivesse vivo, estaria celebrando os seus 150 anos no mês de outubro, mais especificamente 12 de outubro,
que foi o seu dia e mês de nascimento do ano de 1875 na Inglaterra. E o que muito me chama a atenção é que, além de ser um ano, evidentemente, chave e estrutural na lembrança e na contextualização histórica do que foi esse personagem discutível demais ao longo desses anos, é que ele também entra em pauta no Brasil e no mundo no ano 2025, numa fase em que o mundo extremista parece querer ganhar espaço ou discussões até um tanto adversas. E aí a gente lembra que ali no início do século XX, né, onde ele já se coloca frente às suas ideias e à construção dos seus saberes, ele enfrenta as adversidades do seu tempo, o conservadorismo cristão, sobretudo, e as adversidades religiosas impostas principalmente pelo cristianismo. Quando a gente tem acesso à literatura do Aleister Crowley, do ponto de vista uma literatura mais acessível, a gente sempre vai encontrar alguns autores ou autoras falando dele como uma figura muito controversa, discutível, mas há quem ama e quem odeia. Isso é fácil quando a gente faz uma primeira pesquisa desse personagem emblemático. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele se posiciona numa condição social, espiritual, muito além do seu tempo, e ele traz uma discussão, né? Não é à toa que o nosso produto de fala aqui hoje é o Tarot de Tote. Ele expressa isso em cada uma das suas lâminas, inclusive quando ele ressignifica algumas nomenclaturas na sua jornada de imagem arquetípica com o tarô. Isso nós vamos perceber um pouco na minha fala daqui a pouco. Ele partiu aos 72 anos, e ao contrário também de algumas outras literaturas quererem questionar o motivo da sua partida, né, está muito mais associado a problemas de saúde, respiratórios, inclusive, da sua época. O Crowley, ele é uma figura que entrou, entre outros aspectos, na escrita das suas obras, e era um formador de opinião, um poeta excepcional, escritor, esotérico e montanhista. Apesar de não se dedicar tanto aos exercícios que essa ideia de estar escalando montanhas poderia trazer para ele, mas ele as enfrentava e parece com um certo grau de contentamento e de satisfação, o que para muitos poderia ser um hobby, para ele também era uma atividade que tinha uma representação, de certa forma, social e pessoal, já que o Crowley nutria, enquanto um sujeito em defesa dos aspectos humanitários, uma participação até um tanto política enquanto formador de opinião. E também, evidentemente, é de acesso a muitos que ele foi um membro, inclusive respeitadíssimo, na Golden Dawn, né, que é a então Ordem Hermenêutica Aurora Dourada, e eu quero até lembrá-los que essa ordem ainda existe, né, ainda existe inclusive no Brasil, né, ela é acessível aos membros que desejam participar dela, e mantém o olhar extremamente profundo à construção do saber a partir da simbologia, do ocultismo, das ciências esotéricas e, claro, com aquilo que desde o final do século XX vem pautando as artes divinatórias e outros estudos da simbologia esotérica, o autoconhecimento, né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em ocultismo, a gente não pensa mais lá como era o século XIX, o início do século XX, né, do ponto de vista determinista, do ponto de vista fatalista. Não, a gente pensa no ocultismo hoje
de uma forma onde o autoconhecimento, que é conhecer a si, esteja mais envolvente, esteja mais reflexivo, né? O ocultismo do ponto de vista mais analítico, que ele, o Crowley, já defendia lá em seus anos de 1904, né? Sobretudo quando ele traz o livro da lei, uma literatura importantíssima. Aqui, na realidade, eu estou sintetizando três principais obras para a compreensão do pensamento do Aleister Crowley em seu tempo. O livro da lei, onde ele traz a ideia da liberdade. O que seria essa lei? O homem e a mulher se sentir livre, mas livre em toda a sua dimensão, livre em toda a sua existência. E essa lei daria ao homem e à mulher o direito de fazer o que bem desejar e entender. Ou seja, um livro que de fato abre uma discussão diante de um mundo onde ele é regulado socialmente pelas normas e pelas regras, e isso ele não questionava, mas ele questionava a condição imposta, principalmente pelo cristianismo. Ao contrário de que algumas literaturas possam nos trazer, ele desafiava a ordem normativa da sociedade. Não, ele não desafiava isso. Ele desafiava as imposições religiosas, né? Isso sim, ele contestava, até porque ele teve uma formação em sua origem, através do pai, um pensamento mais aberto, amplitude ao ocultismo, mas da mãe, um rigor considerável com a religião, pautado no cristianismo, do ponto de vista conservador e bastante ortodoxo. E ele tinha uma dificuldade de relacionamento com a mãe, isso se apresenta muito no livro da lei, mas também na obra que vem desde 1904 a 1907, que ele sintetizou em 1909 com os livros sagrados de Telema, ou Telema, para algumas pronúncias. Esse é um livro importantíssimo porque ele fundamenta a religião filosófica Telema, ou Telema, proposta por Crowley. E por que ele sistematiza e fundamenta nessa obra? Porque é o resultado de todos os livros que, desde 1904, a partir do livro da lei, até 1907, ele escreveu, dentre, claro, os textos e artigos que ele publicou em sua época. E aí chegamos em 1944 para entendermos essa tríade do pensamento de Crowley com o livro de Thoth, que vem, né, da condição estrutural e simbólica do tarô de Thoth, o tarô, então, de Aleister Crowley. Isso traz o quê? Uma demonstração de um pensamento filosófico, antropológico, espiritualista, ocultista, barra ocultismo, e evidentemente esotérico, porque nós estamos falando de um sujeito para chegar na dimensão arquetípica das imagens que ele propõe no tarot de Thoth. Ele passou por todas as experiências do seu tempo para unificar nessa obra, que é o próprio tarô, o simbolismo vivido por ele ao longo das suas experiências e aprofundamentos esotéricos. Nós estamos falando de um sujeito que conseguiu editar um tarô do ponto de vista com a estrutura clássica do tarô, ou seja, você tem um tarô de Thoth sabendo que ele é composto de 78 lâminas, 78 cartas, dividido em dois grupos, os arcanos maiores, 22 cartas, e 56 lâminas ou cartas dos arcanos menores, com a estrutura que vem desde o louco, mago, sacerdotisa e assim sucessivamente entre os arcanos maiores, e também a divisão dos 4 naipes, conforme a regra clássica dos tarôs, principalmente os tarôs que a gente consegue já encontrar a partir do século XV, mais estruturado, seja os naipes de paus, o de ouros,
copas e espadas. Essa estrutura se mantém, mas se mantém numa proposta onde ele diz: eu quero repaginar esse tarô clássico. E aí, claro, que ele entra no mundo um tanto surrealista da sua condição de incorporar aquilo que ele viveu aonde? E estava vivendo, claro, na sua filosofia religiosa telema, nos elementos clássicos da cabala, da astrologia, da alquimia e da magia. E aqui eu não posso deixar de citar o nome magia sem falar que a magia é um estágio que de transformação, de transmutação, né? Não é a vulgaridade da magia. Opa, vou fazer um feitiço para alguém. Ah, não, isso não é a magia vivida, estruturada no conhecimento alquímico e no conhecimento ocultista do Crowley, tá? Ele contou, evidentemente, com o apoio, com a imersão, com a incorporação de uma quase chamada sua discípula, né? A Lady Frieda. E claro que ela tem um papel importantíssimo nessa construção do tarô, porque além de ser totalmente supervisionado pelo próprio Crowley, ela era uma das suas seguidoras, era uma das suas dos seus personagens que estava junto com ele dentro dessa construção filosófica e religiosa. Então, ela tinha uma propriedade de cultura e de arte, né? Ela fez todas as pinturas nas lâminas em aquarela, uma coisa extremamente bem trabalhada, supervisionada pelo seu idealizador, entre os anos 1938 e 1943, para vocês terem uma ideia. O tarô, ele veio em 1966 a ter uma edição limitada numa editora norte-americana, mas só em 1978 os direitos autorais são garantidos por uma editora suíça, e aí se torna um tarô e um jogo de cartas extremamente popular em sua época. Então, nós estamos diante de uma fala que nos convida a pensar no tarô clássico, né, dentro da sua tradição existente enquanto símbolos e construção das imagens arquetípicas, mas naquela proposta surrealista, onde ele exalta a mitologia egípcia, né? E aí a gente tem até que dizer que ele esteve no Egito por pelo menos 2 vezes em imersão, provavelmente ele teve em outras viagens. Uma dessas vezes foi a lua de mel do Crowley, né, com a Rosemary, e teve dessa união, inclusive, ele teve um filho, ah, e ele teria vivido no Egito esse legado, né, mitológico, ocultista e, sobretudo, de ascensão do seu olhar transmutador através da magia. O próprio tarô traz isso fortemente em suas gravuras. Nós tivemos agora, como a Luísa mesmo lembrou, uma turma do tarô de Crowley aqui no Centro Cultural Esotérico, e nós fizemos a passagem por todas essas lâminas, o estudo simbólico dessas cartas, e a notoriedade é que a mitologia egípcia ela ascende, né, sob inclusive a mitologia grega, que também é retratada no próprio tarô. Mas é na mitologia egípcia que o Crowley se sente à vontade, porque ele viveu toda aquela dinâmica esotérica proposta por sua estrutura de conhecimento das lâminas. Eu falei o termo, deixa eu voltar só um pouquinho, eu falei o termo surrealista, né? Para lembrar que quando ele pensa no tarô, ele pensa no tarô clássico. Quando eu vou interpretar a jogada, as tiragens do tarô de Tote, eu também estou pensando no tarô clássico. Eu também estou fundamentando a minha tiragem, o meu conhecimento simbólico nessa estrutura clássica. Agora, quando nós percebemos neste mesmo tarô outros adereços simbólicos, é onde entra o processo mitológico, né? Um tanto surrealista da composição simbólica, que claro que a Frieda trouxe isso de uma maneira excepcional, tá? Conseguiu sintetizar essa imagem vivida por Crowley
em seus segmentos ocultistas e traz isso de uma forma elementar e significativamente simbólica ao longo da jornada das imagens arquetípicas do tarô de Crowley. Eu estudo esse tarô há pelo menos 25 anos. Então, eu entrei inicialmente na perspectiva de conhecer o seu idealizador. E a sua literatura, do ponto de vista, quando você acessa essas três obras que sugeri anteriormente, dá de fato uma dimensão, uma compreensão da condição importante, do papel e a importância de Crowley, inclusive nos dias atuais, enquanto tarólogos e tarólogas, cartomantes, astrólogos, astrólogas, a importância de um sujeito que lá no século XX, meados do século XX, né, lançou um tarô, mas lançou também uma obra, uma história sobre o que é, de fato, vivenciar as experiências esotéricas e as artes divinatórias, e ao contrário do que muitos possam pensar, do ponto de vista estrutural do estudo, do conhecimento, né, da proposta, então, lançada do autoconhecimento. Autoconhecimento no mundo esotérico não começou no século, finais do século XX ou no século XXI, começou lá com o Crowley, né? Ele posicionando o seu pensamento, inclusive social e humanitário, e político, religioso, e trazendo isso na simbologia do seu próprio tarô. E o tarô, por si só, já é um grande livro, já é uma grande jornada do conhecimento. O que nós vamos ter de contraponto da sua nomenclatura enquanto lâminas do tarô em relação ao tarô clássico? Nós vamos ter apenas uma mudança de alguns nomes, né? E alguma estrutura simbólica se mantém, claro, adotando o seu conhecimento ocultista. A justiça, por exemplo, do tarô clássico, aqui eu cito o próprio tarô de Marselha ou Marseille, dependendo de onde nós estejamos falando, né? Nós vamos ter a justiça associado ao ajustamento, que é o arcano 8 do tarô de Thoth, tá? Vocês conseguem enxergar aí a figura? Temos algumas mudanças do ponto de vista estrutural clássico, apenas quando ele inverte a espada erguida da justiça clássica para o alto, ele posiciona ela para baixo, ou seja, para Crowley, a ideia da existência, do existencialismo, está no elemento terra, na natureza terra, na condição da existência do humano. Então, antes de exaltar o que está no poder do cosmo, do espiritual, é na terra que tudo brota e que tudo acontece. Daí o seu ponto de vista, tanto simbólico da espada voltada para baixo, mas tem também a balança, como estrutura clássica do próprio tarô. Uma outra simples mudança que ele faz é a roda da fortuna, na maioria dos tarôs, que acompanha a formação, a estrutura mais clássica. Ele vai chamar apenas de fortuna no arcano 10 do 10º estágio dos arcanos maiores. A carta da força, aí ele faz uma provocação com o seu tempo e com o seu meio, né? Uma carta que nos sugere a todo estudante e profissional a perspectiva do autocontrole, a perspectiva de é hora de partir para suas próprias conquistas. Aqui ele traz a representação do que ele entendia da sexualidade como algo que não poderia ficar escondido nos bastidores dos templos religiosos. Ela tinha que ser exposta para o mundo, né? Ela tem que ser exposta para a humanidade. E aí algumas edições traz o termo de volúpia, outras edições de luxúria, né? Para trazer o quê? A condição da sensualidade e da sexualidade do humano sendo retratada, inclusive na própria imagem do tarô do 11º estágio, o arcano 11, que seria no clássico a força. Repare que ele tem a imagem, ela segura, né, o que seria o santo grau, mas que ele quer chamar a atenção do útero da mulher. A mulher, ela é trazida para a cena no tarô de Thoth, né? A mulher que, início do século XX, continua sendo colocada
nos bastidores ou sob a condição mandatária dos seus homens, né, regentes, maioria das leis sociais e reguladoras da sociedade, aqui ele traz a mulher para a sua existência do feminino, do desejo, não só numa condição de procriação, tá? A temperança, né? Eu amo essa carta. Alguns discutem muito essa carta, mas eu adoro simplesmente a temperança. Quando ela vem para mim numa jogada, numa tiragem própria, eu adoro. Ele vai chamar de arte por conta da transmutação, da transformação, né? Da alquimia. Aqui aí nós temos a visão dele no trabalho ocultista dele, propriamente dito, né? Uma representação muito forte do que ele viveu, inclusive, no Egito. O julgamento, né? O Aion, que é, inclusive, a carta-chave, a carta símbolo da sua obra, porque vai falar da universalidade, da liberdade, vai falar do renascer, vai falar da condição homem, mulher, seres espirituais, mas, sobretudo, seres terrenos. E o nosso saudoso Raul Seixas não deixou de exaltar em suas várias canções essa condição do Aeon, seja livre, é o livro da lei, viva a sua liberdade, né? Essa é a proposta trazida por ele, por o Crowley, aqui no Tarot de Thoth, que nos arcanos maiores termina com o mundo, numa visão simbólica clássica, ele vai chamar de universo. Ele vai chamar de universo porque aqui, evidentemente, ele não quer estabelecer uma só condição de mundo. Ele está condicionando o homem e a mulher à existência, uma existência biológica, bioenergética, uma existência espiritual, uma existência emocional, uma existência psicológica e, sobretudo, humana, né? Ele traz isso nessa sua representatividade. Ele provoca também a nossa compreensão nas cartas da corte, né? E aí ele é muito cirúrgico e pedagógico, porque, veja bem, quando nós vamos pensar no tarô clássico, rei, rainha, cavaleiro e valete, no tarô de Thoth, nós vamos pensar o rei numa posição de cavaleiro, ou seja, baixa aí a sua patente. Você não manda em ninguém. Quem manda é a rainha. Ela é a mulher. Ela fecunda. Ela brota da semente a vida. Ela não é só a mandatária dos tempos medievais, da monarquia arcaica. Ela é a rainha da condução do feminino. O seu império é ser mulher. E aí ele chama o cavaleiro do tarô clássico de príncipe. O valete ele vai chamar de princesa, porque ele diz que essa rainha, ela tem sim os seus seguidores, os seus súditos, ela faz parte de uma estrutura hierárquica por ser mulher, mas também por poder dar a vida, trazer o príncipe e a princesa para a cena da existência. E aqui ele também está chamando, né, talvez tentando fazer um caminho de pacificação com sua mãe, que foi o personagem da estrutura familiar extremamente discutível na sua relação de vida, né, por conta principalmente, a sua mãe tem uma personalidade muito forte, religiosamente falando, e aqui na condição de rainha, talvez ele consegue fazer uma leitura dessa mãe numa presença materna, inclusive determinante para as causas que ele defendeu, um tanto contrárias do ponto de vista simbólico, espiritual e religioso, mas extremamente possível do ponto de vista de um filho para uma mãe. Talvez é um reencontro dele com essa mãe que para ele não deixava de ser uma rainha. Muito bem. Perpassando pela jornada dos arcanos maiores e entendendo essa compreensão importante dos personagens da corte, inclusive
importante até numa tiragem, né? Quando você está diante de uma tiragem e os personagens da corte estão presentes, você tem uma tiragem muito mais calorosa, né? O calor humano se faz ali presente, seja no discutível rei de espadas ou cavaleiro de espadas em Tote, ou seja na grande generosidade da rainha de copas, né? São personagens de importância que aquece para o tarólogo, para a taróloga e para o consulente a sua visão de imagem arquetípica, interpretativa e, claro, que dá o tom daqueles que também fazem parte da nossa história de vida. Nos arcanos menores, temos uma grande discussão enquanto titularidade das cartas numeradas. Aqui, ele traz um acerto muito significativo nos arcanos menores, porque ele vai construir uma simbologia própria, surrealista no mundo clássico do tarô. Ou seja, o as de bastões, como ele mais costumava chamar o nosso tradicional as de paus, é o as de paus, ninguém discute isso. O dois de bastões, dois de paus é dois de paus, não se discute os seus enfrentamentos, mas também não se discute as suas liberações. Tote também vai trazer essa nomenclatura, mas ele causa um erro aqui. Ele proporciona a nós, os estudantes, uma tendência errônea de visão dessas cartas. Porque ele, quando traz a titularidade de cada uma dessas lâminas, leva muitas vezes ao estudante a ir para uma visão reducionista do arcano. Ou seja, eu vou enxergar a palavra domínio na carta 2 do tarô do 2 de bastões, do tarô de Tote, e muitas vezes eu posso entrar num vício ali de interpretação e de linguagem, achando que o 2 de bastões está falando de domínio, ou apenas de domínio. Acontece com a própria carta 3 de bastões, tem lá o nome virtude, e aí você olha, enquanto iniciático na jornada de Tote e o tarô, você é uma carta de virtude. Não se preocupe, sua vida está resolvida, tem muitas virtudes e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Por isso que eu chamo a atenção de induzir o estudante ao erro reducionista e interpretativo, porque não se resume uma carta do arcano menor a uma nomenclatura, a uma titularidade, portanto, não se reduz a um nome, tá? Quando estamos estudando, inclusive nos cursos que eu ministro o Tarot Tote, eu anuncio a carta, evidentemente, como um bom, pelo menos procuro ser um bom esclarecedor de opiniões e estudante, coloco lá a descrição da carta, mas quem estudou comigo e que estiver presente aqui nessa palestra ou assistindo ela depois gravada, sabe que eu nem menciono o tal nome da carta. Está lá posto para o conhecimento de todos, mas eu nem navego em cima disso, justamente para evitar o equívoco de prender a atenção do estudante, da estudante, do tarólogo, da taróloga, apenas em um nome. O 10 de bastões ali, por exemplo, ele vai chamar de opressão. Tudo bem, faz um sentido, é uma carta que você parece carregar o mundo nas suas costas, assumiu mais responsabilidade do que deveria, não é? Você está num tempo de muito trabalho e muito esforço para alcançar ali os seus objetivos, talvez se sentindo um tanto oprimido pelo sistema, faz até um pouco de sentido, mas reduzir o 10 de bastões a isso significaria eu deixar de viver o 10 de bastões na jornada que começou no Ás de bastões, por exemplo. Você só chega ao 10 na sua totalidade porque você teve acesso ao Ás. Você teve acesso ao 2 de bastões, ao 3 de bastões, ao 4 de bastões e assim sucessivamente, não é? Quando numa tiragem de cartas vem o 6 de bastões, uma das cartas mais favoráveis entre os arcanos, todos os arcanos menores, digamos isso de passagem, eu preciso entender que para ter um 6 de bastões na tiragem, existe anteriormente um mais, um 2, um 3, um 4, inclusive um 5. E que a presença do 6 de bastões
mesmo que não tenha a presença de outros naipes das cartas de paus ou de bastões, mostra que o 7, o 8, o 9 e o 10 está em sua frequência. Então eu preciso pensar um arcano menor para além de uma palavra. Eu tenho que pensar um arcano menor a partir da condição do humano de viver aquele estágio proposto pelo arcano menor. Isso muda de figura o processo interpretativo, né? Falei muito dos bastões, mas não é diferente quando ele chega nos naipes, nas cartas que compõem o naipe de ouros, que ele vai chamar de discos. E ele é claro nessa posição. Discos, discos. Não falamos de outra coisa além dessa colocação, porque ele quer chamar a atenção do tempo em que vive a condição do monetário, mas também da arte, do dinheiro, da importância da concretização, mas também dos estudos, do conhecimento que se forma através da poesia, da escrita, não é? Isso ele vem muito retratando nessa nomenclatura, nessa titularidade, né? Eu estava uma vez lendo, interpretando o tarô de Tote para uma pessoa, de certa forma, um tanto conhecedora também, mas veio nessa jogada o 2 de discos. E a pessoa disse: Nossa, está anunciando uma mudança e eu não tenho nenhuma mudança para realizar, né? E aí eu rapidamente eu entro em cena e digo: nós estamos apenas na mudança, é um título dado à carta, ao momento da organização, ao momento de colocar cada coisa no seu devido lugar. É o tempo, talvez, de equilibrarmos mais o campo das adversidades, né? Talvez sim olhar para dentro, quais são as questões que eu vou ressignificando, o que é que na minha casa precisa ser organizado, mudado, estruturado, não é? Então, imediatamente temos que ressaltar a importância da interpretação do símbolo. E a interpretação simbólica, todo mundo bem vai saber disso, está muito associado ao meu aprofundamento filosófico, literário, com aquela mancia, mas também com a minha história de vida. Quais foram as literaturas que eu acessei, quais foram as experiências que eu vivi, qual é o formato que eu coloco essas experiências numa tiragem de cartas, inclusive num tarô de Tote, numa proposta clássica, dentro de uma estrutura, dentro de uma observação surrealista. Isso é quem vai determinar e muito, claro, o método de tiragem, o conhecimento clássico de todo esse processo, até você chegar no seu consulente e dizer para ele que o set de discos trazido por Totti tem sim os seus desafios, mas não necessariamente viver os fracassos, tá? Na carta do naipe de espadas, ele até tenta trazer uma roupagem, eu até diria, um tanto fatalista em algumas lâminas, né, enquanto titularidade, e leveza em outras. E estudando os naipes, né, de espadas o naipe de espadas no tarô de Todd, eu não posso esquecer que espadas trata simplesmente ou nada mais nada menos do intelecto, de como eu me coloco enquanto pensamento, enquanto está sendo abrangente a minha formação como formador de opinião. Isso é retratado nas cartas que compõem o naipe de espadas. E aí, quando eu observo lá o 4 de espadas, né, nessa palavra intrigante de trégua, né? Eu vou logo imediatamente remeter à ideia de que a estrutura do 4 de espadas pede sim uma calmaria, uma reflexão sobre o momento atual. Talvez vamos ficar mais recolhidos da adversidade para pensar melhor no calor, né, da abrangência esgotante do problema, da adversidade, você vai pensar bem, né? Você vai acabar naquele conflito existencial do 3 de espadas. Mas no 4 sai um pouco de cena,
se volta para o seu recolhimento. O recolhimento onde você acessa o pensamento, acessa o intelecto, né? Eu diria no quatro de espadas, se você tivesse parado para pensar, você não teria brigado, né? E aí pensou, volta para a cena para dar o seu recado, né? Eu não posso esquecer, queridos colegas, que ele pensou esse tarô, o Crowley, início do século XX, onde a cartomancia era determinante, era fatalista em sua expressão simbólica. Digo isso porque eu comecei há 35 anos atrás lendo livros de cartomancia que dizia Rainha de Espadas é crueldade, por exemplo. Eu comecei nesse tempo. Luísa talvez também tenha passado por essa experiência e tantos outros. O nove de espadas, ele vai chamar fortemente uma carta de crueldade. E ele contempla isso como se fosse a finalização do todo com a ruína do dez de espadas. Isso eu estou pensando no início do século XX, com aquela cartomancia, como eu já disse, mais determinante, mais fatalista, trazendo para a roupagem do existir aqui e agora. Claro que nós vamos entender o nove de espadas com uma preocupação maior, nós vamos entender o nove de espadas que algo parece estar consumindo os nossos pensamentos, talvez uma aflição esteja se posicionando ali, mas o 10 de espadas promete, em sua simbologia um tanto enriquecedora, de que você aqui chegou e que lhe resta olhar para uma nova aurora que renasce e resplandece um novo tempo na sua existência. Percebe? Quando a gente atualiza o tarô nos dias atuais, nos dias de hoje, quando a gente traz a imagem para uma cena do desenvolvimento da humanidade e da sua evolução, tudo isso nos coloca mais próximos do autoconhecimento. O naipe de copas traz toda a sua condição emocional, afetiva, seja nos gostos ou nos desgostos propostos pelo tarô clássico, não diferentemente no tarô de Thoth, e que nos leva também a aprofundar mais o nosso ser emocional e subjetivo enquanto as nossas experiências e vivências, tá? Uma coisa que destaca muito aqui no naipe de copas é no 10 de copas a saciedade, não é? Ele parece que quer nos lembrar que quando nos encontramos com o outro, encontramos também com a nossa própria imagem, com a nossa própria figura, não é? Então, o 10 de copas que ressalta casamentos, afetos, parcerias boas ou agradáveis, parece que deixa o humano um tanto mais certo de si, seguro de si, saciado enquanto a sua existência, tá? Essa é a minha ideia enquanto pensar o tarô de Thoth, não é? É uma ideia de onde coloca o tarô acompanhando o desenvolvimento da humanidade, né? Percebe que nós passamos por uma pandemia e o tarô cresceu. O tarô evoluiu porque as barreiras foram desconstruídas, né? Nós estamos ministrando aulas semestralmente online, ou seja, aulas para alunos de Portugal, Noruega, para o Brasil, para o interior do Brasil, ou seja, nós estamos atravessando os mares, as barreiras, porque nós evoluímos assim como humanidade, não diferentemente o oráculo que acompanha esse mesmo processo. O tarô é jovem, enquanto seus 600 e poucos anos, caminhando para 700 anos, a título oracular, isso é algo jovem de se pensar, e nós, humanos, estamos dando o tom dessa evolução, trazendo o autoconhecimento numa compreensão existencial e simbólica do sujeito. Aqui estão disponíveis as referências enquanto pesquisa. Meu muito obrigado mais uma vez a todos pela paciência e disponibilidade de ouvir um pouco dessa fala do Tarot de Thoth e essa jornada do Aleister Crowley.
Crowley. Ah, José Roberval, muito obrigada. Parabéns pela palestra. Nossa, incrível. Eu amei. Tá todo mundo falando aqui, amei, adorei, enfim, mas realmente eu amei e adorei também, viu, gente? Porque realmente é a competência do José Roberval, com todo esse comprometimento dele no sentido de estudo, né, de outros olhares, de outros tarôs, né? Não fica somente num único olhar e numa única ferramenta, né? Então expande isso absurdamente. Lembrando sempre que o tarô de Tote é sempre muito polêmico, né? Tem essa questão assim de polemizar, porque mexe com a questão da magia e tudo mais, mas nada como também entender a biografia, né? Da pessoa que realmente foi o orientador, que criou esse tarô, né? Eu acho que entendendo a biografia, você entende também o porquê dessa simbologia que ele trouxe, né? Que eu acho que isso enriquece bastante, porque é uma personalidade bastante polêmica mesmo ele na época, né? Ele quebrou várias barreiras e por isso mesmo influenciou gerações e pessoas, né? Com toda essa postura filosófica, enfim, posturas de vida, né? Inclusive, você lembrou do Raul Seixas e o Paulo Coelho na música Sociedade Alternativa, está tudo lá escrito, né? Porque eles falam aqui, né? Vive a sociedade alternativa, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Que é aquele livro que você também colocou, que ele escreveu e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é bem esclarecedor a gente também entender uma obra a partir da biografia do seu criador, né? Eu acho que isso fica bem claro. E essa fala sua, que a sociedade muda e que o tarô também muda com ela, no sentido de atualização, é extremamente importante. Isso para todos os tarôs, a fala tem que ser diferente, recorrente dentro do momento vivido, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas muitíssimo obrigado. Gente, lembrando que o José Roberval é nosso professor aqui do Centro Cultural Esotérico. A partir de agosto, ele inicia os cursos de numerologia, baralho cigano, que é o Petit Lenormand, e também oficinas, né? E você falou muito dos naipes, e você vai fazer uma oficina sobre naipes, não só do Petit Lenormand, mas também do baralho, né? Mas também do tarô, né? Isso. Não é A isso? gente, Então, isso, a gente está trazendo uma proposta boa, né? Inclusive a pedido dos próprios alunos, compreendermos mais sobre os naipes, à luz da cartomancia clássica, tradicional, e isso envolve o Petit Lenormand, o baralho cigano, mas também nós vamos ter dentro dessa oficina um segundo módulo, que é a visão dos naipes para essa linguagem simbólica do tarô, né? E é importante a gente passar por esses caminhos, porque a cartomancia ela diferencia, né? Cartomancia italiana, espanhola, francesa. sim. Nós herdamos, né, significativamente muito da cartomancia francesa, mas precisamos entender esse processo do ponto de vista, inclusive, interpretativo. E essa é a proposta que nós estamos trazendo enquanto oficina, com certeza. Então, gente, fique ligado aí nas nossas redes, no Instagram, no Centro Cultural, que vocês vão ter as novidades aí, não só dos cursos, como das oficinas também, que vão ser colocadas aí no segundo semestre. José Roberval, muitíssimo obrigado. E a gente volta às 11h30 com a palestra da Diva sobre radiestesia e radiônica, né? Então, muitíssimo obrigada. Beijos a todos, até às 11h30. Obrigado, José Roberval. Meu abraço fraterno, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, meus queridos alunos, alunas, tarólogos e tarólogas, numerólogos e numerólogas. Até breve. Muito obrigado, Luiz e o Centro Cultural Esotérico, pelo convite. Obrigado você, um grande abraço, um bom sábado. Vamos Tchau, continuar tchau. aqui juntos. Até mais. Aion para todos. Viva a Aí, sociedade ó. alternativa, livre da lei. Viva! Tchau, tchau. Viva! Tchau, tchau. Até às 11h30, gente.